livro que tem muitas advertências, irmãos, e que nos coloca numa realidade para não ficarmos enganados acerca do reino dos céus. Tem passagens bíblicas aqui no livro de Gálatas e a gente fica, sabe, meio chocado, né? Porque são verdades que muitas vezes nós queremos maquiar. A gente quer fazer, sabe, uma mistureba para dizer que está tudo bem, né? Mas é um livro que está sempre nos exortando para uma fé genuína. Para você que está aí na sua casa, vai estar nos acompanhando, né? Pela internet, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esse aqui que diz assim, irmãos: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Amém. Você pode fechar a sua Bíblia, dando glória a Deus. E aleluia. E aleluia. Irmãos, isso aqui é uma passagem forte e que muitas vezes nós lemos e nós não atentamos para o que ela está querendo dizer. Vocês sabem que a nossa vida, ela é travada, uma batalha no mundo espiritual, que nós só conseguimos vencer se nós enfraquecermos a carne e fortalecermos o espírito. Caso contrário, a derrota ela é inevitável. Para isso, eu preciso fazer com que a minha carne ela seja massacrada. Por isso o apóstolo Paulo aqui, nesta carta, ele estava orientando aos Gálatas, porque havia muita controvérsia e o pessoal tinha uma certa frouxidão para a questão das coisas do Espírito. E ele estava orientando, dizendo assim: irmãos, eu digo a vocês, para que andem em Espírito. Se vocês andarem em Espírito, vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Eu já falei para os irmãos que concupiscência quer dizer o quê? Desejo da carne. Grandes desejos da carne. Concupiscência quer dizer grandes desejos da carne. Então, o que acontece? Qual dessas duas situações é que mostra para mim que eu sou vencedor? A carne ou o espírito? A batalha ela é travada 24 horas, até mesmo quando eu vou deitar na minha cama. O espírito está falando assim, ó, ora, um pouco antes de dormir, a minha carne está falando assim, não, orar só amanhã que eu estou cansado. É uma batalha, irmão. Você fala assim, é o pensamento, não, é o pensamento da carne, porque lá no fundo, o teu espírito, ele está dizendo que você precisa orar, que você precisa buscar a Deus. Mas a tua carne está dizendo assim, olha, eu não estou aguentando, eu preciso deitar e dormir. Não é isso? A minha carne, ela está sempre dizendo isso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está orientando: se você não cumprir o desejo da carne, mas se você andar em espírito, então você vai ser vencedor. Por que ele diz isso? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito experiente quanto a esse quesito, irmãos. Porque ele já era, quando o apóstolo Paulo ele ensinava alguma coisa, é porque ele já tinha passado por ela. Olha só, uma certa feita ele disse assim: olha, irmãos, viver casado é uma batalha, que eu gostaria que vocês não passassem por esse processo e fossem igual eu.
Ele era solteiro, não tinha mulher. Mas eu sei que não é fácil, porque ele estava passando por aquele processo. Mas só que ele estava suportando essa fraqueza da carne. E sim, mas como eu sei que não é fácil, então para que vocês não caiam em situação adversa, para que não tenha problema, eu sugiro a vocês que casem e convivam com a sua mulher e a sua mulher com o seu marido. Porque do meu gosto é que vocês ficassem igual eu. Mas a carne é fraca e a tentação é muito grande. Então não tem como você viver dessa maneira. Por isso, então, ele tinha experiência de tudo aquilo que ele falava. Nesse caso aqui, também ele já tinha passado pelo processo. E aliás, ele veio de uma situação em que ele julgava que o que ele fazia era correto. E ele sabia muito bem o que era batalhar contra a carne. Na carne, ele matou muitas pessoas. Porque a carne dele dizia assim: você tem que matar. Irmãos, o Espírito nunca deseja matar ninguém. Estou errado ou estou certo? O Espírito vai sempre optar por uma segunda chance. Mas a carne, já vou dar um tiro nesse infeliz, eliminar e pronto, cansando o CPF e já era. Sim ou não? Sim. Não sei se você está na sua casa e está concordando comigo, mas eu estou pregando Bíblia. Eu não estou falando outra coisa. É por isso que ele tinha essa preocupação e teve essa preocupação de orientar a igreja para que andasse em Espírito. Porque em Espírito, jamais uma pessoa vai fazer a coisa errada. Você fala assim: não, tem que morrer. Tomara que eu tome atropelo, tomara que eu tome, entendeu? Já dou uma facada e assim por diante. Em Espírito, você fala assim: não, que Deus sabe julgar você. É diferente. O apóstolo Paulo usou esse termo: julga Deus entre mim e ti. Então, essas coisas que vêm, essa batalha travada da carne, ela vai sempre colocar o Espírito como um perdedor. Porque para ela ser vencedora, tem que ter um perdedor, sim ou não? Imagine num jogo de futebol. Para que tenha um vencedor, tem que ter um perdedor. Agora imagine os jogadores lá no campo de futebol. Todos eles fazem aquela oração, né? Oh Deus, abençoa para que a gente, nosso time ganhe. Mas o outro está pedindo a mesma coisa. E tem que ter um perdedor para que o outro seja vencedor. Agora, nessa batalha, para Deus, só pode ser um vencedor. Que inclina para as coisas do Espírito, porque a maldade opera na carne. Então jamais Deus vai ouvir os desejos da carne. Por exemplo, eu vou orar e Deus vai pesar a mão em você. Quando você vê a pessoa orando desse jeito, você pode saber que é carne. Porque o Espírito fala assim: não, eu vou orar e Deus vai abençoar a sua vida, né? Deus vai mostrar para você que talvez eu não esteja tão errado como você pensa. E se eu estiver errado, né? Existe a misericórdia de Deus. É diferente a oração de quem está no Espírito. Vou orar, você vai ver só o que vai acontecer. Deus vai pesar a mão de você. Lembra aquela emisória que veio aqui na frente, aqui nos perturbar? Daqui 3 dias você vai ver, eu vou orar, daqui 3 dias você vai ver o que eu vou acontecer com você. Eu falei: rapaz, lá que você se atribular, vai se converter. Você precisa se converter. A gente está aqui orando pela tua vida, rapaz. E a pessoa quer o mal. Então essa batalha, irmãos, ela diz: mas eu estou tranquilo porque eu sei quem eu sou e sei que Deus é na minha vida. Não. Só de você pensar isso aí, você já está na carne. Porque não existe fortão. Existe aquele que fala: se o Senhor for comigo. É diferente. Se o Senhor for comigo, eu vou ter graça, eu vou suportar. Mas se Ele for comigo, se Ele não for, eu serei derrotado. Por isso que a importância de andar em Espírito, ela é primordial. No versículo 17 ele diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito,
e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, porque não tem comunicação, irmão. O espírito não tem comunicação com a carne. O espírito ele só precisa da carne para ser o seu hospedeiro. Não tem como o espírito sair da carne, não dá. E a carne também precisa do espírito para se locomover. Está entendendo? Então a batalha é travada, Senhor. Eu dependo de você, mas eu não quero você. Eu quero que você faça o que eu preciso, e não preciso que você faça o que eu não quero. Dá para entender? É meio confuso, mas é assim, irmãos. E não tem como falar assim, não, a carne vai viver sem o espírito. Não dá. E o espírito também não dá para viver sem a carne, não dá. Mas isso é batalha. Porque para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, eu preciso dessa matéria. Mas o meu espírito não tem como. Se sair fora do corpo, o corpo morre. Mas existe essa luta travada. O espírito dizendo assim, não, a minha sobrevivência depende da tua purificação. E a carne diz assim, não, a minha sobrevivência depende de você. Entendeu? Né? Você já observou que é natural? A carne é assim, é natural. Somos crentes, sim ou não? Servimos a Deus, sim ou não? A gente não se alegra quando a gente ouve louvores? Não é só a carne que se alegra, é o seu espírito. Quando você ouve um louvor e você sente vontade de chorar, é o espírito se alegrando. Agora, vamos ver a diferença dessa comunicação da carne e do espírito. Quando você está alimentando o espírito, quando você está alimentando a carne, você vai, é fácil você saber. Por exemplo, você está num lugar, eu já preguei isso aqui, aí de repente você não ouve música, porque você é crente, sim ou não? Você é crente, você não ouve música, mas o vizinho, JBL, né? Som, a princípio o espírito sente incomodado e fala, misericórdia, que coisa horrorosa. Não é verdade? O primeiro impacto, o espírito geme. Mas só que você não deve esquecer que o espírito está alojado na carne. Dali a pouco, irmãos, de alguns minutos você ouvindo o pancadão, tum-tum, olha o seu pezinho. Começa pelo pé, entendeu? Durante você está só um pouquinho, né? Sim ou não? É ou não é? É, irmão. Hoje está jogando de ladinho. Dali a pouco tu está soletrando, já está meio, entendeu? Ela sai de casa, de bicicletinha e vai. Talvez a música, até música de palavrão, mas você fala assim, oh Jesus, misericórdia. Quando você fala misericórdia, é o teu espírito gemendo, lutando para que você não faça aquilo. Então, quando eu sei que a minha carne está sendo alimentada, é quando o meu corpo, entendeu? Né? Depois que você, opa, né? E quando é forró, então? Que é a música que mais, né, cativa as pessoas, independente de velho, de novo, né? Tem gente que ainda vai, né? Oh, Deus, misericórdia, Jesus. Aí daqui a pouco de novo ele está. Sabe por quê? Porque a carne é isso. O Espírito falou assim, não. Você viu um vídeo daquele grupo, né? Aquele grupo que foi louvar a Deus lá. Aí fizeram da música um pagode. E começou o pandeirista só aqui. Depois ele começou. Aí me segurou já. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o camarada escreveu embaixo assim, olha, quando a pessoa se converte e depois, mas a carne é fraca e ele volta ao velho homem, né? Outra coisa bem assim, típica da carne é quando você está andando na rua e você se depara com alguém pregando. Glória a Deus, aleluia. Até para um pouco, né? Glória a Deus, olha só que, né, mensagem. Mas você fica muito pouco tempo porque é o Espírito. E a carne já começa a puxar. Não, você tem que
Mais 2 quadras para frente, você encontra um grupo de pessoas, sabe, fazendo uma dança lá e pagodeando e tal. E você, o que é? Você sabe o que é. Mas a carne, né, lança uma curiosidade. O que é aquilo ali? Como se não é, vai só chegando. Nossa, mas o povo, né, eu vou te falar, não é só, né, já começa, né? Essas músicas assim, né? Louvar a Deus ninguém quer, né? Mas, né? Dali a pouco tá só aqui, ó. Né? Dali a pouco, ó Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder, a gente até fala, né? Mas. Hã? Quando vai jejuar, sempre cheio de café. Pois é, né? Principalmente quem é, né? Quem é assim, olha, não fica sem. Eu vou fazer uma consagração. Aí o inimigo envia lá, não sei como é que pode. Faz aquele, eu venho aquele cheiro, passa no seu nariz e fala assim, ai Deus. E aí já vai o jejum, porque quando você foca o teu pensamento naquilo, né? Já dobrou o joelho para fazer uma consagração, um jejum, e aí sempre aparece alguém, sabe, para falar umas coisas para você. Quantas vezes eu quebrei jejum? O senhor chegava lá e começava a falar um monte de asneira, quando você vê, você já... Porque a carne, né, ela está ali para essa função, para debater contra o Espírito. Paulo, ele não falou isso aqui à toa, porque é uma coisinha simples, não, é assim que se resolve fácil, não. Ele sabia que as obras da carne, ela tem um potencial muito grande. E em todos os parâmetros, irmãos. Eu estava falando para vocês, sabe aonde que você é mais tentado, aonde a carne mais te provoca? É dentro da sua casa. Porque quando você está lá, sabe, hoje eu comecei com vontade de orar, de cantar os louvores. Digamos que a mulher, que normalmente as mulheres que têm essa habilidade, ela já amanhece lá chorando, e já cantando um louvor e tal, né? E aí já lê um versículo e sente aquela presença. Aí daqui a pouco o inimigo falou assim, já usa o varão, né? E aí? Sua esposa está dando atenção para ti, tu vai deixar assim? Né? Olha, fica ouvindo esse louvor alto aí. Aí ele já chega lá. Que sinal? Eu estou louvando. Então, mas na igreja? Por que você não faz isso na igreja? Olha só. A comunhão já vai lá embaixo, já acaba. Eu não vejo você fazendo isso na igreja. Por que você não faz isso na igreja? Agora aqui eu estou fazendo meu negócio ali, você está me perturbando e tal. Mas eu não vou, não me interessa. Entendeu? Porque a gente tem que fazer isso lá na igreja, mostrar. Mas aqui eu estou fazendo. E a comida que é bom, já fez? Aí desandou tudo. Quando não é o marido, é a criança. Né? Sempre, irmão, a carne é carne. Mas eu não tenho criança, tem gato, tem cachorro. Sempre tem uma parada. Sempre tem. E às vezes, não é nem assim, cachorro, não é gato, não é o marido, não é filho, não é nada. O inimigo, ele usa, certo, para fazer com que a tua carne, ela sufoque o teu espírito com coisas. Você está me mexendo, né? Daqui a pouco escapa a mangueira da máquina. Vai cair tudo fora. A panela que você colocou lá para, entendeu? O feijão. Desgrama, coisa que você não é acostumado a falar palavrão, mas naquele dia você solta lá um palavrão gospel. E aí o jejum? Porque a carne é isso. Ela não aceita espiritualidade, ela não aceita santidade. O espírito não aceita a carnalidade, mas como ele depende da carne para até sobreviver, porque sem nos alimentarmos a gente não aguenta, não é isso? E aí, estou falando agora fisicamente, se alimentar fisicamente, né? E aí a carne enfraquece,
E o espírito, se não estiver ligado com Deus, você fala assim, não estou em força nem para orar. Mas observe que quando você está jejuando, a gente fica forte espiritualmente. Sim ou não? Você ganha fortaleza espiritualmente, mas a carne sente lá abatida, então. Mas se você manter no espírito, você vai ser forte. Eu, quando estava pastoreando a igreja de Cajuru, como eu era tempo integral lá, eu não fazia outra coisa a não ser cuidar da igreja. Então eu jejuava muito. Então eu falava para Jesus, você não precisa falar para a igreja o que eu estou fazendo. Só fala que o pastor só vai estar na igreja na quinta-feira. Eu vou sair na segunda-feira e vou lá para o Hotel Fazenda, que era do irmão, eu vou lá jejuar. Só você que sabe, não precisa passar para a igreja. Fala, o pastor estará de volta na igreja. Falava com o meu vice, irmão, vou estar ausente. Na quinta-feira eu estou aqui. Chegava lá no Hotel Fazenda, eu falava pro irmão, ele já sabia, né? Irmão, me dá o último chalé. Bem afastado, pastor, se eu passar mal, fica tranquila. Se eu passar mal, estou com o celular, eu te ligo. De vez em quando, ficava lá 3 dias, segunda, terça e quarta. Saia de lá na quinta-feira, volta de 2, 3 horas da tarde, jejuando, sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber, nem comendo bolachinha, tomando leitinho, não. No meu jejum não tem esse negócio. Tem gente que levantei corado, jejuando, o rosto brilhando, não é isso? Gente, o irmão lá, pastor, eu jejuo quase 30 dias. Mas como? Jejua mesmo? Não, eu jejuo. Mas irmão, como é que é o seu jejum? Não, só com bolachinha e leite. Não mais nada, não. A bolachinha e leite é a comida que a gente, antigamente alimentava os bebês, não é isso? A minha irmã Silvana sempre foi gordinha, alimentada com bolacha e leite. Eu cansei de comer bolacha que ia fazer papinha para ela. Caía dentro da água na bacia, dava banho na bacia, não é isso? A bolacha caia lá dentro do rabo. Eu tô aqui. Então, irmãos, e eu ficava lá. Mas de vez em quando eu escutava as passadas dele lá fora, tentando escutar, ver se eu estava bem. Com medo de eu dar alguma. E eu ficava, para mim, para casa, não dava um trabalho danado entrar no carro e dirigir aquele mal-estar. Quando chegava em casa, eu falava para Josiane, faz uma sopinha bem leve para mim tomar, para ir para o culto à noite. Fisicamente eu estava um bagaço, mas espiritualmente eu estava forte. Quantas adversidades eu enfrentei por causa de eu estar espiritualmente alimentado. E a carne desejava. Então, vinham as afrontas, pessoas que queriam. Quanto mais eu jejuava, mais problema. Eu já falei com os irmãos, pessoas que queriam me bater. Meus irmãos, você vai. E os pastor, como é que pode? A pessoa está falando que vai bater no senhor, já está mandando bater. Se eu não fosse pastor, como eu sou pastor, então eu tenho que ir. Então ele continua dizendo assim, no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Do quê? Desse jugo que é pesado. Qual que é esse jugo? Não, você errou, você vai pagar. De um jeito você vai pagar. Não é assim que funciona? Como é que as pessoas tratam você? Meu amigo, o negócio é o seguinte. Comigo é assim, olha. Se você me tratar bem, beleza. Mas pisou na bola comigo, aí é diferente. O bicho vai pegar pro seu lado. Uma certa vez eu estava andando na Avenida da Praia, assim que o Gabrielzinho se acidentou, e eu vinha vindo pela Avenida da Praia, aí vi um cara com um fusquinha ano 64, sei lá, 69, sabe, fusquinha, mas todo bonitão, tunado, sabe, por dentro, tudo feito, impecável. Aí um cara, do nada, me deu uma fechada, eu tive que jogar o carro para não bater, quase bati no fusquinha. O cara, pra quê? O cara me encantou. E aí, malandro? Qual que é a sua? Eu falei, qual que é o quê? Não, tu jogou o carro em cima de mim aí, parceiro. E aí, como é que fica? Eu falei, amigão, desculpa aí.
Não foi de propósito. É porque o cara jogou o carro em cima de mim, jogou em cima de você, você joga em cima de mim. Se bater em mim, o bicho pega. E pega legal, compadre. Porque ele se relava, meu filho, fica em paz, que ele me relou. Mas eu estou falando por causa disso mesmo. Ele jogou, eu falei, rapaz. Pessoas que querem, sabe, vingança, não fez nada, mas eu me recordo, quando eu aceitei Jesus, um ex-patrão meu, contando uma parada, falou assim, rapaz, não gosto do povo do Rio. Eu falei, por que você não gosta do povo do Rio? São muito encrenqueiros, povo abusado. Eu falei, mas como assim? Você, um dia eu fui no Rio, aí cheguei lá, fui pegar um busão, estava chovendo. Aí eu entrei e tinha um negão, todo de branco, segurando lá assim. Ele falou assim, ele falava, rapaz, eu passei, mas sem querer eu esbarrei na casa do negão, fez aquela lista assim. Rapaz, para quê? O negão, ele era do meu tamanho, um pouco mais baixo. Ele falou, rapaz, eu pedi a Deus para que o motorista parasse em qualquer ponto para me descer, porque não foi fácil. O negão falou assim, e aí, tio? Ele, aí o quê? E a parada aí? Não, que parada? O que tu fez na minha calça aí? Tu reparou que a minha calça é branca ou não? Não, reparei, mas desculpa aí, não vou falar a palavra, entendeu? Porque ele falou, desculpa aí, ó. Como é que nós vamos ficar aí agora? E rapaz, eu era pro negão, tipo assim, entendeu? E agora? E o negão, não vamos tirar a diferença aí, irmão. Como é que vai ficar? Vai ficar barato, vai ficar de graça? Não, de graça não, amigo, mas é que eu estou pedindo desculpa, nem que desculpa, entendeu? É aquela coisa lá e tal. Virar o motorista, falou, para num ponto qualquer, entendeu? Parou, ele disse que zarpou, e o negão não quis descer atrás, ele, ó, no pé. Porque as pessoas, elas querem se vingar. Hoje, se você falar, você aborreceu, a pessoa fala assim, não, tá bom, tudo certo, tá bom, entendeu? Segue o seu caminho, siga o meu, mas lá dentro ela fala assim, olha, isso aí, falei sim, mas a sua hora vai chegar. As pessoas têm isso, irmãos, porque é carne. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos essa sensibilidade de absorver as pessoas. Porque até mesmo nós não somos 100% perfeitos. Só que nós não olhamos esse lado. Aquele livro que eu escrevi, o Eu Que Penso Que Sou e Não Sou, lembra? Tem uma parte que eu falo isso, né? Você fala assim, eu vou mostrar para esse camarada com quantos paus você faz uma canoa. Ele vai saber que eu não sou trouxa. Mas, se a outra pessoa estiver pensando do mesmo jeito, aí eu vou mostrar para ele também, né? Como é que faz? Tinha um desenho, mas eu já falei para vocês, isso, vou repetir. Tinha um desenho, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu nunca me esqueci desse desenho. O desenho do Pantera Cor-de-Rosa. Parece um desenho ofensivo, não parece? Mas aquele desenho é maligno. Tanto aquele lá como o do Pica-Pau. Vê que aqui, o desenho do Pica-Pau e da Pantera Cor-de-Rosa só incita vingança e intriga. Observa você para você ver só como é que é. Desenho do Pica-Pau só ensina o nego a roubar, trapacear os outros, não é isso? É ou não é? O que ele trapaceia os outros que ele rouba e faz confusão, e o Pantera Cor-de-Rosa. Pois deixa eu contar essa cena para vocês. Aí eu estava lá assistindo o desenho do Pantera Cor-de-Rosa e ele saiu para fora da casa assim, porque não tinha fala, né? Não tinha fala no desenho. Mas desse tinha um narrador, que narrava sempre dele, né? Os desenhos sempre narrava a situação. Aí saiu para fora assim, olhando e tal. Aí olhou do lado do outro, estava lá o vizinho cortando a grama, um cortador de grama. Aí aquela voz falou assim, ei, aquele cortador de grama não é seu? Você emprestou, não foi? Então, olha como é que está o jardim dele, é paradinho, e o seu como é que está? Tu não vai pegar de volta? Vai lá. E aparecia um desenho de um capetinha do lado, né, falando com ele. Chegou lá, gesticulava ele falando com, né, meu cortador de grama. Aí a voz no ouvido do que tinha pegado emprestado.
Mas o cortador de grama você vai devolver, quando você pegou, não estava assim, lubrificado, limpinho. Estava. E você vai devolver assim de graça? Não seja bobo não devolve não. Lute pelo que é seu. Já é seu. Aí ele dizia que não ia entregar não e foi. Começou assim até que aquela voz falou pro Pantera assim: pega uma faca. Pega uma facada. Ele foi lá, pegou a faca. Ele foi e falou no ouvido do outro lá, falou assim, ó, ele tá vindo com uma faca, por que você não pega um facão? Ele foi lá, pegou um facão. Quando o Pantera viu o facão, recuou, aquela voz falou assim, ó, pega um revólver. Facão, facão, revólver. Pegou um revólver, aí que foi, a voz falou, você tá com revólver, por que você não pega uma espingarda? Foi lá, pegou, irmãos, moral da história, essa, sabe, foi aumentando de volume, até que pega um canhão, pega um míssil, atira os dois. O desenho terminou, os dois sendo exterminados. É assim que acontece. Ele vai, sabe, fazer com que você enfrente o seu irmão. Você imagina isso em casa. Pessoa que começa com um bom dia e termina de tarde. Estou indo para casa da minha mãe. Não sei se volto mais. Ou então, um virado para lá, outro virado para cá, e deita e dorme e não se fala. Ou no serviço. Já viu crente no serviço, na carne? Já viu? Não é o irmão? Diz que é, né? Entendeu? E o irmão está lá. Entendeu? Tira a camisa. Venha. Vou mostrar para você, entendeu? Deixei Jesus por 5 minutos. Em 5 minutos eu faço miséria aqui. Vou mostrar para vocês. Irmãos, uma vez aconteceu isso, camarada, entendeu? Eu falei, rapaz, tem que ensinar. Não rela em mim, não rela em mim, vai ensinar para você também, entendeu? Vou mostrar. Lembra daquele rapaz que é vivo até hoje? Não vou falar o nome, né? Porque provavelmente ele ouve essa mensagem, né? Muitos anos atrás, e hoje está firme e forte com Jesus, Deus abençoe, certo? Mas o irmão, o cunhado batia na irmã. Lembra que eu falei isso para vocês? Né? Batia um dia, ele falou, a irmã chegou falando, não aguento mais, não, deixa que eu vou. O rapaz já morreu, sabe? Morreu, dorme no Senhor. Eu vou lá. E ele é grandão, irmãos. Não sei se vocês têm oportunidade de conhecer ele, é um negão, sabe? Esse grandão. Já falei, vocês não sabendo já. Chegou lá, e aí? Você bate na minha irmã, agora eu quero ver você bater em mim. Não, você vai bater em mim, entendeu? Não, doutor. Então hoje eu vou te mostrar como é que é apanhar de uma pessoa que você não consegue temer nas forças. Só que é o seguinte, você vai apanhar de uma pessoa. Catou um rapaz pelo colarinho, você dá soco, ó. Então você sabe que você está apanhando, mas aqui é soco ungido, entendeu? Aqui é homem de Deus mesmo. Deixou o cara arrebentar todinho. Não é historinha não, isso aconteceu. Entendeu? Bateu, deu um soco na unção. O camarada ficou... Você sabe o que aconteceu, irmão? Todo mundo sabe. Vocês não sabem o que aconteceu. Esse camarada acabou se convertendo para... Entendeu? Com medo. Se converteu. Não sei se morreu crente, né? Mas se converteu e foi para a igreja. Muito soco ungido, né? É ungido. Não é porque foi um soco ungido não, né? Eu creio que ele ficou com medo, entendeu? E aí, sei lá, deu sua obra na vida dele. Mas não foi logo em seguida que ele apanhou. Foi muito depois, mas ele acabou... Eu creio que depois da cabeça falou assim, hoje como crente eu estou entendendo, né? Aquele camarada estava muito na carne, né? Então, irmãos, a carne, ela vai sempre fazer, vai ser o oposto do Espírito. Ela vai sempre lutar para que você faça algo que venha enfraquecer o Espírito. E o Espírito vai estar sempre lutando para fazer algo para que a tua carne enfraqueça. E essa luta, por incrível que pareça, ela não cessa nem de dia e nem de noite. Os 365 dias do ano é essa batalha.
Quer saber quando é que a tua carne está prevalecendo? Eu já falei. Se é no acaso uma música, né, do mundo, você está ali, né? Se é momentos que você vem para a igreja, hoje, não vou não. Tem uns que dizem que igreja é caminho. Tem uns que eram até abusados, manda mensagem para o pastor: pastor, não vou poder ir hoje não, porque eu estou com prognóstico. E já manda assim com a perninha cruzada, assim, deitado no sofá. Não vou não, que eu estou com uma dor aqui debaixo do corpo, não vai dar pra... É quando Deus te chama para orar e você... eu vou orar na igreja. É quando Deus toca no seu coração para você ter comunhão com o irmão e você vai arrumar confusão. Você confunde comunhão com confusão. Dá para você pegar aquele... Pega você. Ixi, sou empregado agora? Irmãos, é para ser uma coisa... Você pensa. Como é que é o outro, entendeu? Já. E dali a luta é travada. Né? Lá no serviço, você é para ser exemplo, não é isso? Dali a pouco você quer sair no braço com os outros, responde, xinga, se mistura. Dali a pouco ninguém sabe quem é você. É isso? Porque quando você é espiritual lá no serviço, as pessoas estão falando besteira. Quando você chega, o que eles falam? Chegou, irmão. Chegou, irmão. Chegou, crente. Ela é da igreja. É desse jeito. Então você sabe que você está alimentando o espírito quando você não sente esses desejos. Pode estar tocando a música que for. Você, meu Deus do céu, misericórdia. Você se sente mal. Mas quando você se sente bem, certo? E quando você passa... Eu não tenho esses desejos porque eu nunca fui de beber. Nunca fui. Mas quem era chegado num Danone, né? Danone que eu falo não é Danone, né? Danone engarrafado. É aquela que você coloca espuma, né? Que faz um colarinho branco, não é isso? Aí você passa num bar e você vê o cara lá chega assim, ó. E, irmão, quem era viciado nisso, você pode ter certeza, o inimigo vai preparar o momento certinho. Mas ele vai preparar aquele momento que você vai passando, ou é. Aí você já... Quê? Onde? Aí o cara chega e fala assim, ó. Aí você... Não é nem você falar nada, mas você sabe... Você pode disfarçar, mas é Skol ou é Brahma? Eu lembrei do meu. É Skol ou é Brahma? Cara, não é Skol, não, porque quando eu bebia, entendeu? Eu tomava Skol também, entendeu? Não vai pro gole não. Não, eu não sou mais disso não. Daqui a pouco meu amigo ele tá abraçado, com a mão no ombro do cara. Eu só estou tomando esse golinho aqui, mas tomara que o meu pastor não deixe. Assim, do nada surge alguém, né? Sempre com uma coisa sempre naquilo que ele sabe que você sabe, tem o maior desejo, porque é carne. Talvez você está na sua casa e você está achando engraçado, né? E de fato, parece ser engraçado, mas isso aqui é muito sério. Porque essa milita, essa luta, essa batalha, ela vai ser travada. Agora, irmãos, o problema não é isso. O problema é que daqui para diante a coisa começa a ficar séria. Vamos só ler. Não vai dar para nós expressar, né, explanar. Mas vamos só ler para vocês verem o que a carne agora ela ocasiona. Eu mostrei algumas coisas poucas, mas agora vocês vão ver. Então ele diz assim, olha: mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não está debaixo da lei. Por quê? As obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias. Aí você pode falar assim: ah, não, mas dentro da igreja não tem. Tem. Idolatria não tem?
Feitiçaria não tem? O que é feitiçaria? Toda vez que você deseja o mal para o outro, certo? Você ora, sabe, desejando que, ou que você fica invejando, é feitiçaria. Inimizade. Que tem irmão que causa inimizade. Você viu o que o irmão lá falou? Você viu a mensagem do Evangelho de Ivan? Isso não, mas eu não vi não. Ô louco! Então, foi gravado, vê de noite a mensagem, você vê só, você não está atacando, e foi direto para você. Você vai procurar inimizade? Porfias. Sabe aquelas conversinhas paralelas? Emulação. Quando você perturba o outro. Ira. Que tem de crente irado na igreja. Não é brincadeira. Pelejas. Tem gente que ele não peleja contra o inimigo. Você não vê ele pelejando. Mas pelejar contra o pastor, pelejar contra as dirigentes, entendeu? Dissensões e heresias. Heresia tem de monte por aí, né? Invejas, homicídio. Você mas homicídio não tem não, mas quando se fala de homicídio não é só matar fisicamente, mas que tem gente matando espiritualmente, né? Bebedice, eu já falei, viu? Tem muita gente por aí nos canecos, né? Esse aqui é o famoso, né? A glutonaria. E glutonaria? Opa, crente com pouco. Os crentes já não sei, né, irmão? Então, você já nem Parece que eles têm uma fome exagerada, não é isso? por aí. Não sei se é porque a Bíblia fala no deserto, né? Então, eu nunca vi crente comer tanto, né? Glutonarias. Que coisa semelhante a estas. Lembrei da Malvaia, né? E coisas semelhantes a estas, acerca As quais. das quais, tem até por aí aqui a lascívia, né? Lascívia é quando a pessoa fica mostrando, colocando roupas sensuais, né? Mostrando partes do corpo, né? Mas isso aqui é forte. Olha só como é que ele termina. Ele termina dizendo assim, ó: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é. Aí ele faz uma listinha do que é você ter o fruto do Espírito, né? Que é o fruto do Espírito? É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade,